A paz do Senhor, povo de Deus, meus irmãos da Casa do Oleiro, da cidade de Remanso. Quero agradecer o convite do pastor Gledson, irmã Sara, irmã Minelúcia. Deus abençoe vocês. Vocês estão em propósito, uma campanha que tem por tema prosperando em meio à crise. Você já passou por crise? Crise espiritual, ministerial, familiar, conjugal, financeira. Você está passando por uma crise? Deus, ele tem conselhos, ensinamentos para as nossas vidas em meio à crise. E a Bíblia fala no livro de Provérbios 28, versículo 25, que quem confia no Senhor prosperará. O profeta Jeremias, ele diz para mim e para ti que o Senhor, ele tem planos ao meu e ao teu respeito, e esses planos não são de morte, mas planos de paz, planos de prosperidade. Então o Senhor quer que eu e você venhamos prosperar em meio às crises. Nós estamos passando por um momento de crise, não somente nacional, mas mundial. Mas você sabia que o Senhor, ele está no controle? O Senhor, ele está no controle de tudo. Ele rege o universo. Ele está no controle da tua casa, da tua família. Ele está aí contigo, te orientando. Porque o Senhor quer que nós venhamos manter o equilíbrio. Você precisa manter o equilíbrio. Você precisa administrar as coisas bem, não somente no tempo da bonança, mas no momento da escassez, nos momentos das dificuldades, dos obstáculos que nós nos deparamos na nossa caminhada, na nossa trajetória. Então, se você confia no Senhor, você vai prosperar. A Bíblia traz várias histórias de pessoas que passaram por crises. Abraão passou, Isaac, José, a sunamita. Mas a história que eu quero meditar contigo nesta noite está registrada no livro de Gênesis 26. A partir do versículo 2, que diz assim: o Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra. Eu estarei contigo e te abençoarei. Versículo 22 vai dizer: Isaac mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa deste. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperamos na terra. Oh, aleluia! Você pode glorificar por esta palavra? O Senhor, ele fala conosco. E a Bíblia diz que houve uma época de escassez de alimentos na terra, naquela região em que Isaac habitava. E ali Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Quem sabe Isaac pensou em voltar para o Egito, porque no meio da crise nós temos muitos pensamentos. Pensamos em tomar decisões essas que, se não forem guiadas, direcionadas pelo Espírito Santo, as consequências serão desastrosas, terríveis para as nossas vidas. Então deixa o Senhor te guiar, deixa Ele falar contigo. O Senhor tem muitas formas de se apresentar a nós, de nos revelar alguns segredos e até
Antes de passar vento, né? Ele levanta os profetas e diz: olha, tu passarás por um vento, mas eu estou contigo nesse vento. E aí o vento já está na porta. Mas o bom é quando o Senhor diz que está conosco na situação em que vamos enfrentar, na dificuldade. E ele aparece aqui para Isaac. O Senhor apareceu e orientou. O Senhor, ele te orienta através da sua palavra, através de um líder, através de um pastor. Ele te fala, ele te revela alguns segredos e ele orientou. Olha, não desças, dá uma ordem para ele. Não tome essa decisão. Não faça dessa maneira. E a gente tem que obedecer, porque o segredo para prosperar em meio à crise é obedecer ao Senhor, é seguir as orientações do Senhor. E o Senhor disse para Isaac: fica na terra que eu te indicar. Se o Senhor mandou você ficar nessa crise aí que você está passando dentro da tua casa, fica. Nessa igreja que você congrega, fica. Não saia da posição. Agora, se o Senhor diz: vai para uma outra terra, como ele falou para a sunamita, através do profeta Eliseu, vai para a terra dos filisteus, porque vai ter 7 anos de fome na terra. Aí você vai, como ela foi, ela obedeceu, mas depois daquele período de escassez, ela retornou para a sua terra, testemunhou o milagre da ressurreição do filho dela para o rei. E eu quero te dizer que aqui, Isaac, ele obedeceu. E o Senhor deu uma ordem. O Senhor diz: não desças para o Egito, fica onde eu te indicar. E o detalhe: habita nessa terra e eu estarei contigo e te abençoarei. É uma promessa. Se você seguir as ordens do Senhor, o conselho do Senhor, aí sim a bênção estará sobre a tua vida, sobre a tua vida espiritual. Você pode passar a maior crise financeira, mas se Deus está contigo, vai passar. Você pode passar a maior crise no teu casamento, mas se Deus disse que Ele fez esta aliança, não tem mulher, não tem amante, não tem homem, não tem feiticeiro que trabalhe contrariando. Você está entendendo que Deus está falando contigo? Se Deus falou que você vai ter vida, você pode adoecer, mas você não vai morrer. Entendo que Deus fala contigo. E ali, ele guardou a palavra. Eu estarei contigo e te abençoarei. Guarde a palavra que Deus fala para ti. Lembre a cada minuto, a cada segundo do que Deus te falou. E ali Isaac, ele tentou de várias formas prosperar. E prosperou porque o Senhor era com ele. Mas quando ele estava trabalhando na terra, que Abimeleque, o rei de Gerar, concedeu para ele, os invejosos se levantam. E aí Abimeleque: não, ó, sai daqui dessa terra. E ele agora vai para o vale de Gerar. Passa uma crise. Uma crise. E aí vai para o vale. Porque nós vencemos uma batalha e já vamos enfrentar outra. E ele vai para o vale, mas ali ele vai cavar os poços que foram entulhados pelos filisteus na época de Abraão. E quando ele começa a cavar juntamente com os pastores, a água começa a jorrar, ele começa a prosperar, ele começa a alimentar o seu gado, mas os pastores de Gerar e os pastores de Isaac começam agora uma discussão, mais uma crise. Ele muda de lugar, ele vai cavar em outro poço, e aí de novo entra um desentendimento, inimizade.
E aí, agora Isaac de novo enfrentando mais uma crise, mas o mesmo Deus que estava com ele em um poço, estava no segundo, estava no terceiro, e onde o Senhor ordenasse ele ir, ele iria, porque Deus estaria com ele. Onde Deus te ordenar, vai, porque o Senhor está contigo. E quando ele chega aqui agora no outro poço, começa a cavar, começa a preparar, começa a orar de novo, começa a trabalhar de novo, começa a se esforçar de novo, mesmo chorando, mas ele continua com as mãos no trabalho. E agora tem um detalhe, aquele poço recebe o nome de Reobote, lugar espaçoso. Eu quero te dizer que nós vamos enfrentar invejosos, nós vamos enfrentar algumas discussões, inimizades, levantes. Tá entendendo, pastor Gladys? Oriandesai. Nós vamos enfrentar algumas pessoas que vão dizer: nós vamos fechar o poço dele, nós vamos entulhar. Recebe nesta noite esta palavra. O Senhor está te dando força para desentulhar, e aquilo que tentarem obstruir, o Senhor te dá capacidade para trabalhar mais, sabedoria, estratégia. Oh, aleluia! Recebe, igreja do Senhor. O Senhor quer nos levar para um lugar espaçoso. O Senhor quer nos levar para pastos verdejantes, para águas tranquilas. O Senhor quer nos dar experiência com Ele. E nesse lugar espaçoso que o Senhor quer nos levar é no ano da dificuldade, é no ano da crise. Essas águas tranquilas, a gente chega através da oração, através da adoração, através do louvor. Não tem outras armas, não tem outras ferramentas. É a oração, é o jejum, é a adoração, é a leitura da palavra, é a meditação. Nesse tempo, muitos estão afastados da igreja, não tem como se reunir todos. Mas você pode na tua casa levantar um altar, porque ali Isaac construiu um altar e invocou o nome do Senhor. E ali ele armou a sua tenda e glorificou o Senhor. Arme tenda. Construa um altar. Se teu altar está quebrado pelo medo, vai tirando o medo nesta noite, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se teu altar foi destruído pela incredulidade, pela idolatria, nesta noite, aí no teu secreto, clama a Ele: Senhor, me leva às águas tranquilas. Senhor, me leva aos lugares espaçosos que o Senhor tem para minha vida, tem para minha família. Eis-me aqui, meu Pai. Aquilo que está entulhado, Senhor, se o Senhor quer, me concede força, renova minha vida. Oh, Pai, dependente eu sou de Ti. Tu nos ensinou nesta noite, Senhor, que para prosperar em meio à crise, nós devemos seguir as Tuas orientações. Nós devemos obedecer às Tuas ordens, ó Deus. Que nós possamos guardar a Tua palavra em nossos corações para não pecar contra Ti, para não murmurar, para não duvidar da promessa que o Senhor fez para nós. E assim como Abraão, assim como Isaac venceu, nós também venceremos em nome de Jesus. Nós também administraremos, Senhor, aquilo que Tu tem confiado a nós. E nós seremos felizes, nós seremos bem-sucedidos, nós seremos prósperos, ó Pai, porque a Tua palavra determina, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um abraço de vitória.